Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir aqui. Hoje já é quinta-feira, seguindo nessa semana 51, e nós estamos no livro de Atos, né? Estamos em ordem cronológica aí. Ontem a gente leu mais alguns capítulos de Atos e hoje vamos continuar. Hoje a gente vai ler capítulo 24, 25 e 26. E amanhã, então, a gente finaliza o livro de Atos com o capítulo 27 e 28, tá bom? A gente tá aí na reta final já das nossas leituras de 2024 e, portanto, aqui dentro do Novo Testamento, vendo o início da igreja primitiva, né? O início da igreja em todo o Império Romano, com Paulo, com Pedro, com os apóstolos, com os discípulos já, né, sendo colocado nessas igrejas, e Paulo vai então começar o seu martírio, né? Sendo preso ali já em Jerusalém, e agora ele começa a sua jornada de viagens rumo a Roma, que é onde ele realmente vai morrer depois de bastante tempo já preso. Capítulo 24, então, de Atos diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com algum dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-me não apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lícias interveio e com muita força os arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a qual chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lícias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade, permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro,
pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Capítulo 24 é o início, né, dessa grande passagem de Paulo por vários julgamentos, várias prisões. Paulo vai passar anos da sua vida agora, a partir desse momento, de cadeia em cadeia, de cidade em cidade, até chegar em Roma e sendo julgado por vários juízes, governadores de várias províncias, né? Até chegar em Roma e permanecer ali até a sua morte. Então a gente vai vendo que os judeus, de alguma maneira, eles sempre tentaram calar os profetas que falavam a verdade, e não é diferente com a igreja primitiva, né? Com os primeiros discípulos também tentando falar a respeito de Cristo e da verdade, e eles por inveja, por não compreender, por achar que eles estavam errados, começavam essa perseguição sem fim. Capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhe disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma.
No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Capítulo 25, a gente tem então Paulo passando agora por um novo julgamento, por um novo tribunal, e ele percebendo que talvez fosse enviado novamente para Jerusalém para ser morto na mão dos judeus, ele apela então para César, porque ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia que o Senhor tinha um propósito com ele em Roma, e César estava, o imperador César estava em Roma, e era para lá que ele deveria ir então. E vocês percebem que todas as pessoas importantes dessa época acabam passando pela vida de Paulo, e Paulo tem a oportunidade, de falar do evangelho, de falar de Jesus, de falar porque ele estava sendo preso, quais eram as acusações, e nisso ele poderia falar sobre Cristo e sobre o evangelho. Isso é maravilhoso. Capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. E respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente.
Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou no lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse à festa: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Paulo dá um grande testemunho, né? Na verdade, ele conta o seu testemunho pessoal de como ele veio a se converter a Cristo, como o Senhor apareceu a ele e falou com ele, e como o cumprimento da palavra, né, dos profetas e do Antigo Testamento está se cumprindo através de Cristo, que com certeza Agripa soube, né, de todos os acontecimentos em Jerusalém. Provavelmente ele já era um grande homem na sociedade ali do Império Romano e ouviu tudo isso que aconteceu. Então não era novidade para o rei Agripa tudo isso que ele estava ouvindo de Paulo. A única questão é que para eles a fala de Paulo parece loucura, né? Porque ressurreição dos mortos, arrependimento de pecados, tudo isso não fazia sentido para a maioria das pessoas, né? Visto que o pecado cega a nossa mente, o nosso coração. Mas Paulo faz o que o Senhor pede a ele: testemunhe, fale, né? Dê testemunho daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você viveu até aqui comigo. E era isso que Paulo fazia em cada lugar que ele passava, em cada situação que ele tinha a oportunidade, era isso que ele fazia: dar testemunho da sua própria conversão e da sua própria vida com Deus e com a própria palavra. Amém? Então, Paulo está relatando nesses capítulos aqui, nesses acontecimentos. O finalzinho do livro de Atos fala especificamente de Paulo, né, e dessas viagens que ele vai fazendo para chegar até em Roma, e é onde ele vai ser realmente preso e permanecer lá por longo tempo até ser morto. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótima quinta-feira para vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo aí, né, fazer a leitura, chegar até aqui, e a gente vai seguindo. Amanhã já é dia 12, né? 12/12 de 2024. E nós vamos seguir. Essa semana tá passando bem rápido. E nós temos aí mais 2 semanas e finalizamos a nossa leitura de 2024 para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.